Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius Calou, sou engenheiro agrônomo, especialista em geoprocessamento e mestre em engenharia agrícola. Atualmente estou como coordenador do curso superior em engenharia agrícola do IFCE Campus Iguatu. Agradeço toda a comissão do segundo simpósio de ensino, pesquisa e extensão, promovido pelo Instituto Federal Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa, na figura da minha amiga Eurilene Lucas. Também cumprimento os conferencistas aqui presentes nesta mesa redonda, Rafael Maia Aveiro Cessa, Fernando Machado Moreira, Carlos Magno Moreira de Oliveira. Agradeço esse convite, gente, e na nossa fala foi proposto o tema Vantagens e Aplicações dos VANTs no setor agrícola. VANTs é a sigla para Veículo Aéreo Não Tripulado. E o objetivo da gente é traçar justamente este panorama entre as principais aplicações e as vantagens comparativamente com os outros métodos presentes no mercado. Eu disponibilizo o meu e-mail para eventuais dúvidas ou contatos posteriormente a esta palestra, tá bom? Então, gente, o objetivo da nossa fala hoje aqui é justamente apresentar para vocês as principais aplicações para o setor agrícola dos VANTs, veículos aéreos não tripulados. E eu inicio colocando na tela uma imagem aérea. Tá? Isso aqui foi um experimento em Fortaleza que nós realizamos e plantado o sorgo, buscamos avaliar o potencial de controle de plantas invasoras com determinados produtos químicos defensivos agrícolas de diferentes formulações. Então, um dos objetivos aqui deste experimento foi avaliar se um herbicida estava sendo de fato eficiente no controle de plantas invasoras. Bom, fazendo aqui, dando um zoom em uma área dessa imagem aérea, nós podemos observar aqui com mais detalhes os tratamentos que nós realizamos. E eu destaco aqui para vocês dois principais tratamentos. Né? Esse retângulo preto, em que nós fizemos um tratamento com o Boral 500, um produto químico disponível no mercado, e o retângulo amarelo, que é o tratamento com Basagran 600. Vamos avaliar esses pormenores para que a gente consiga compreender quais os objetivos da nossa palestra aqui, já trazendo um pouco das aplicações desses veículos aéreos não tripulados. Bom, nesse retângulo preto, nós observamos que o herbicida, ele de fato controlou as plantas invasoras, mas ele também gerou uma fitotoxidez à cultura principal, que é a cultura do sorgo. Já no tratamento com Basagran 600, nesse retângulo amarelo, nós observamos uma maior quantidade de biomassa, representado aí pela cultura principal, o sorgo. Isto é, esse produto químico foi capaz de quebrar a competição entre as plantas invasoras e a cultura principal e não causou fitotoxidez alguma ao sorgo. Então, isso proporcionou um melhor desenvolvimento da tua lavoura. Tá? E tudo isso a gente conseguiu avaliar a partir da interpretação dessas imagens aéreas, desses dados que nós obtivemos a partir da coleta de imagens obtidas por meio de VANTs. Tá legal? Bom, todos nós sabemos que é importante esse manejo cultural de controle de plantas invasoras, é muito importante porque você quebra a competição entre espaço, luz solar, água e nutrientes, principalmente entre a cultura principal e essas plantas invasoras, tá? Bom, gente, falando um pouquinho sobre as definições, veículo aéreo não tripulado são aeronaves que não possuem um piloto a bordo e podem ser pilotadas por operadores humanos ou guiados por programas computacionais. Tá? Essa tecnologia veio do mundo militar, com os VACANTs, veículos de combate aéreo não tripulado. Começou aí por volta de 1917. Na verdade, com a Primeira Guerra Mundial, já existiam esses drones, esses equipamentos, mas foram abandonadas essas tecnologias porque o sistema de navegação ainda era muito impreciso. Então o pessoal ia jogar uma bomba num canto, caía no outro. Tá? Mas aí, com o advento da tecnologia, o pessoal retomou essas pesquisas e hoje a gente tem guerras de drones, né? Infelizmente, mas nós, de aplicações no mundo civil, pudemos coletar muitas
e muitas tecnologias para o nosso uso dentro da agricultura também. Na questão da arquitetura, existem aí os multirotores, que são mais semelhantes a um helicóptero, e os asa fixas, que são mais semelhantes a um avião. Tá? E aqui, gente, nesse vídeo que eu estou mostrando para vocês, à direita do visor, já está ilustrando uma das outras aplicações que estão sendo bastante utilizadas no mercado, por aí afora, que é a pulverização aérea com drones, ou VANTs. Tá? Então, existem muitas vantagens. A primeira vantagem que a gente observa na pulverização com drones é justamente a ausência do contato do operador com a cauda. Essa cauda, muitas vezes, ela pode ocasionar problemas, riscos, né, riscos à saúde do operador. E aqui você simplesmente vai manipular a cauda apenas quando você for inserir no reservatório do veículo aéreo não tripulado, e aí você vai fazer toda a aplicação, né, remotamente. Então você não tem esse contato com a cauda. O operador, quando ele vai fazer a pulverização, seja por uma bomba de pulverização costal ou um trator, um equipamento, ele tem que ficar lá, né? E muitas vezes a deriva leva esse operador a inalar ou entrar em contato com a sua pele, né? Esse produto. E também temos a questão da compactação do solo, né? Esses equipamentos, eles diminuem a passagem de máquinas pesadas no teu solo, então você acaba beneficiando bastante seu solo, diminuindo um pouco o problema da compactação. Tá legal? Esse exemplo aí que eu estou dando é o exemplo do Agras, da DJI. Tá? Mas existem outros modelos também da ExmoBots, como o Pelicano, que já estão disponíveis no mercado para utilização em pulverizações aéreas. Tá? Bom, e os VANTs servem para quê? De fato, eles servem para fazer mapeamentos em geral. Mapeamentos topográficos. E dependendo do sensor que você embarca nesses equipamentos, é que eles irão te dar maiores possibilidades de uso. Aqui do lado direito da tela de vocês, sou eu fazendo o lançamento de um asa fixa, um IBI, embarcado nele uma câmera que é muito boa, uma multispectral Sequoia, e com esses equipamentos dá para a gente fazer inúmeros mapas de produtividade, de adubação, mapas de infestação de pragas e doenças, status hídrico. Existem muitas possibilidades para a gente realizar dentro desse sistema todo que os VANTs estão inseridos, que é justamente uma agricultura mais modernizada, a agricultura 4.0, tá bom? Bom, gente, mas qual é o fundamento, os princípios de mapeamento que esses equipamentos eles podem realizar? Basicamente, você, com o equipamento, você consegue colocá-lo para realizar fotografias ou filmagens aéreas. Então você vai ter um ponto de vista diferente da lavoura. E com essa quantidade de dados geradas, aí sim cabe aqui o papel do técnico para fazer a interpretação, para fazer as recomendações com base naqueles mapeamentos. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que não importa se você tiver o melhor equipamento, o melhor software de processamento, o melhor hardware, se você não tiver o peopleware. Peopleware é um termo para nós, os técnicos. Nós precisamos nos capacitar cada vez mais. Será que você se sente capacitado e preparado para esse mercado, para atuar nesse nicho de mercado, né? Bom, os princípios de mapeamento justamente são esses. Você envia um equipamento aéreo, um robô, para fazer fotografias da tua área e depois você vai compor um grande mapa. Tá? Um grande mapa que você processa e aí você, a depender dos teus objetivos, você vai chegar em um resultado objetivo. Né? Então, esses mapeamentos, para que você consiga realizar e fazê-los, a junção de todas essas fotografias em um grande ortomosaico, você precisa de algumas especificações. 80% de superposição frontal e pelo menos 60% de superposição lateral. Aqui para ilustrar, né? Aqui é um plantio de bananeiras, né? Uma foto real aérea também de um veículo aéreo não tripulado, um dos nossos trabalhos, em que a gente estava tentando coletar dados e acompanhar, né? Monitorar a infestação de um fungo, a cigatoca amarela, nesse plantio de bananeiras.
E esses equipamentos eles estão inseridos no contexto da agricultura 4.0, uma agricultura digital, moderna, em que a gente consegue obter dados de um determinado alvo ou fenômeno sem o contato físico com ele. Afinal de contas, isso é o princípio do sensoramento remoto. É o sensoramento remoto que nos possibilita essa interação e essa coleta de dados e informações para que nós possamos tomar nossas decisões com mais embasamento. Então, gente, a computação móvel, em nuvem, as mídias sociais, impressoras 3D, internet das coisas, IoT, robótica, inteligência artificial, a Big Data transformaram a indústria do agro. E é aqui que se encaixa o sensoriamento remoto. Aqui que se encaixam as imagens de satélite de alta resolução espacial, os VANTs, veículos aéreos não tripulados. E esse vídeo, né, ele faz uma ilustração daquilo que nós estamos vivenciando hoje. É o mundo de informações. A globalização proporcionou isso. E nós precisamos lidar com essas informações, saber manipulá-las e saber organizá-las de modo a fazer sentido para nós e tomarmos nossas decisões, tá bom? Hoje nós vivemos essa agricultura digital que incorpora conectividade e automação, com o uso de máquinas, veículos, drones, robôs, sensores e todo esse pacote tecnológico está embarcado nos veículos aéreos não tripulados, sistema de navegação, IMU, bússola, barômetro, câmeras multi e hiperespectrais, câmeras termais, sensores lidar. Essas ferramentas possibilitam que nós tenhamos uma agricultura menos arriscada, mais moderna e que a gente obtenha resultados melhores, né, mais rendimento na nossa lavoura, menos desperdício de insumos, etc. Gente, tudo isso é possível a partir do sensoriamento remoto, que tem como princípio a teoria geral da luz, onde diz que a luz é onda e é partícula ao mesmo tempo. E por ser onda e partícula, nós conseguimos mensurar certos parâmetros, como o comprimento de onda, como a amplitude e a frequência. Nós criamos sensores capazes de compreender como que a luz se relaciona com diferentes alvos. E esse é o princípio do sensoramento remoto. Nós temos um alvo, que pode ser uma vegetação, um corpo hídrico, um solo exposto, e nós obtemos parâmetros físicos, químicos e biológicos sem o contato físico com esses parâmetros, como sanidade, status hídrico, fertilidade, presença ou ausência de elementos químicos, tá? E tudo isso nos possibilita diversas aplicações, que é onde cai o cerne da nossa palestra. Gestão dos recursos ambientais, monitoramento de alvos, agricultura de precisão, mineração, fiscalização, mapeamentos em geral, segurança e meio ambiente, cartografia. E nos dias atuais, a partir do lançamento dos satélites multiespectrais, hiperespectrais e de drones, são ferramentas complementares, novas necessidades e especificidades poderão surgir. Logo, inéditos ajustes, combinações e o desenvolvimento de índices alternativos podem ser apresentados, ampliando, então, as nossas visões, ampliando os nossos objetivos. Aqui eu citei os satélites, e dando aqui um pouco da noção daquilo que a gente entende como vantagem dos veículos aéreos não tripulados, a gente pode citar aqui a resolução espacial. Os veículos aéreos eles têm uma resolução espacial muito de maior qualidade, né? Ou seja, menor, né? Os pixels são menores no mapeamento, o maior nível de detalhes do que os satélites, certo? Temos as vantagens também da utilização a qualquer momento, isto é, a resolução temporal. Se eu quiser fazer um voo hoje pela manhã e fazer outro à tarde, fazer um voo amanhã e fazer um voo depois de amanhã, todos os dias fazer um voo, não tem problema. O meu equipamento me dá essa possibilidade. Sendo que os satélites não, né? Eles têm aquele problema do período de revisitação, 16 dias, o Sentinel, tem satélites que são mais, tem uma resolução temporal menor, enfim. Enfim, são algumas das vantagens que a gente pode obter com os veículos aéreos não tripulados. Tá? Bom, e tudo isso entra no contexto da agricultura de precisão, que é uma agricultura moderna, que utiliza sensores, drones, robôs. E a gente consegue, a partir do geoprocessamento, do sistema de informações geográficas, fazer inferência
de diversos tipos de fenômenos que podem ocorrer na nossa lavoura, seja uma deficiência nutricional, seja o aparecimento de uma praga na lavoura, e assim a gente trabalhar de uma forma integrada. Entenda, os veículos aéreos não tripulados, trabalhando de forma individual, eles apresentam poucos resultados. Nós precisamos integrar esses mapeamentos, a capacidade de processamento, a capacidade de interpretação e análise de dados, mineração de dados. Tá? Nós precisamos integrar a sensores, a condições climáticas, a mapeamentos tridimensionais. Olha que incrível esse vídeo, né, onde a gente tem aí todas as possibilidades de uma agricultura moderna, onde robôs fazem o controle de plantas invasoras, conseguem observar como é que está o dossel de uma determinada cultura, fazemos mapeamentos, temos informações em tempo real de como que está a nossa lavoura, trabalhamos com diversas camadas, layers de informações, tipo de solo, nutrição, status hídrico, sanitário. Tudo isso faz com que a gente observe, tenha essa quantidade de dados e consiga trabalhar com uma agricultura menos arriscada. Tá? Esse vídeo ele é incrível, né? Ele demonstra um pouco do que a agricultura de precisão é capaz e o que ela pode gerar para a gente. Menos desperdício, mais facilidades no campo, mais empregos. Muitas pessoas pensam que as máquinas irão tomar o lugar das pessoas, mas isso não é verdade. Na verdade, nós estamos capacitando as pessoas, abrindo um nicho de mercado muito maior para as pessoas atuarem em trabalhos que são menos penosos. Ao invés de você ter 20 pessoas trabalhando, capinando, você vai ter 20 pessoas interpretando dados, movimentando equipamentos. Então, tudo isso faz parte de uma agricultura mais moderna, tá? Com responsabilidade ambiental, com sustentabilidade. Nós precisamos sempre prezar pelo tripé: segurança alimentar do consumidor, altas produtividades e sustentabilidade, tá bom? Esse é o tripé de que nós, profissionais das ciências agrárias, devemos atuar e devemos explorar na nossa profissão, tá bom? Aqui ele está falando dos satélites integrados, em que consegue orbitando a Terra, consegue informações em tempo real, e a gente consegue gerar mais lucro na nossa colheita, enfim. Tá? Só para ilustrar mesmo aquilo que a gente está falando aqui para vocês. Bom, gente, e aí, né, mais uma vez, falando em todas as aplicações práticas, aqui é um exemplo real de um experimento em que eu pude ajudar um pesquisador chamado David Campelo, a Eurilene também estava presente nesse tempo, em que nós fizemos um experimento buscando saber como que a luz ela se comportava no dossel do milho que estivesse bem nutrido com nitrogênio, bem adubado com nitrogênio. Então, se a gente observa aqui ao lado esquerdo do visor de vocês, nós temos um gráfico em que nós demonstramos a maneira como a luz se comporta em diferentes alvos. É o espectro, a assinatura espectral de um alvo. De cara, em algumas bandas, em alguns comprimentos de onda do espectro eletromagnético da luz, nós conseguimos observar que as plantas que estavam, os tratamentos que estavam mais adubados, eles representavam uma maior reflectância nesse comprimento de onda aqui, ó, eixo X, do que os tratamentos que não haviam recebido adubação. Então, com isso, a gente consegue compor mapas de adubação e aplicação em taxa variável, que integrado isso a tratores que têm essa tecnologia embutida, né, que são teleguiados por satélites, né, autonavegáveis e que possuem essa característica de adubação em taxa variável, a gente consegue economizar muitos insumos. E economia significa mais dinheiro no bolso do produtor, certo? Outra aplicação muito interessante que nós pudemos realizar, isso aqui foi um trabalho meu, nós plantamos um milho, aqui nessa imagem à esquerda é a composição RGB. Essas fileiras aqui em preto são as fitas gotejadoras, um milho irrigado por gotejamento. E a gente plantou o milho e a gente estava tentando avaliar a infestação de plantas invasoras na pós-emergência do milho. A olho nu a gente não consegue ver nada, né? Sendo bem sincero aqui, a gente não consegue ver nada. Essa parte mais branca, acinzentada, é o solo,
Essa parte aqui é a fita gotejadora, né? Essa linha preta. Sendo que se a gente trabalha com inteligência artificial, algoritmos, machine learning, que é o aprendizagem computacional, aí sim a gente consegue avaliar dados mais refinados. Então, aqui do lado de vocês, aqui do lado direito do visor de vocês, nós temos o resultado de uma classificação digital de imagens, onde a gente justamente buscou a diferença entre os pixels de vegetação e as outras classes, as outras categorias que a gente conseguiu encontrar nessa imagem. Vou dar um zoom aqui para vocês. Ó. Aqui a gente tem a fita gotejadora, o solo e alguma massa de pixels que a gente não consegue identificar. Mas o algoritmo consegue dizer para a gente o que é vegetação, o que é solo e o que é a fita gotejadora, com um nível de precisão muito maior do que nós, humanos. Certo? E aí a gente consegue gerar mapas de infestação de plantas invasoras, por exemplo, aqui nesse caso. Eu posso chegar para o agricultor e falar, filho, aqui 36% da tua área está infestada por plantas invasoras. 65% está infestada por plantas invasoras. Está na hora da gente fazer um controle. Tá? Ou então, você aplicou um herbicida e você precisou realizou um mapeamento para observar se aquela aplicação foi ou não foi efetiva. Tá? Temos os índices vegetativos, né? São inúmeros índices vegetativos que a gente tem que buscam, a partir de uma álgebra de mapas, uma relação entre pixels, entre número digital, entre reflectância, inferir dados fundamentais para que a gente tome decisões, né? Como é que é o caso do NDVI, todo mundo conhece, não vou entrar em maiores detalhes. Outras aplicações, né, que fogem um pouco do nosso escopo, mas a gente pode adaptar para aquilo que a gente está pesquisando e também está querendo atuar, que é um mapeamento de patologias asfálticas, né? Aqui no Brasil isso faz muito sentido, mas lá no exterior não faz tanto sentido, né? As rodovias são mais bem cuidadas, mas enfim, o pessoal utilizou isso, né? São tecnologias que eles utilizaram para mapear essas patologias, esses buracos no asfalto e depois tomar uma decisão. Monitoramento de queimadas, de detecção de queimadas, uma pauta que está muito em alta, né? E aqui eu vou citar algumas das aplicações gerais, tá? Que não são voltadas para a agricultura, mas que eu gosto sempre de trazer porque nos trazem, que podem abrir a nossa mente para que nós possamos aplicar essas metodologias dentro da nossa área. Por exemplo, aqui, esses pesquisadores fizeram um controle de trânsito, contagem de veículos na área urbana. A gente pode adaptar para a gente, fazer contagem de plantas, fazer contagem de cabeças do rebanho, né? Monitoramento, documentação, reconstrução de edificação histórica e sítio arqueológico de difícil acesso. Nós tivemos algumas aplicações para fazer avaliação de imóveis, então as benfeitorias nós fizemos o modelo tridimensional e avaliamos o telhado, a estrutura, né, para dar um preço para aquele imóvel. Medição do fluxo de dióxido de carbono de erupções vulcânicas. Né? A gente adaptou aqui, tem outra metodologia que a gente pode adaptar para fazer a análise da perda de solo a partir da equação universal da perda de solo. Identificação de incêndios, monitoramento do degelo, né? Enfim. Degelo, né, a gente poderia aplicar para a gente aqui monitoramento da erosão, das vossorocas, enfim. Dentro da nossa área, sensores termais e multiespectrais, buscando a correlação entre a temperatura e o teor de água. Existe uma correlação entre o status hídrico e a temperatura das plantas. Então, a gente está tentando buscar essa correlação. Identificação e mapeamento de plantas invasoras, utilização de drones em apoio à atividade de georreferenciamento de imóveis, índices de vegetação para o controle de plantas invasoras. Mais uma vez, aqui são trabalhos do nosso grupo, né? Alguns do nosso grupo, alguns de outros pesquisadores parceiros. Enfim. Bom, aqui mais aplicações, né, do nosso próprio grupo, mas eu vou ilustrar melhor aqui as nossas próprias publicações, em que a gente foi capaz de monitorar o aparecimento dessa doença fúngica nas bananeiras, que é a cigatoca amarela, por meio de drones. Né? Foi publicado aí na Biosystem Engineering, uma revista internacional. Também estimamos a biomassa do milho para fins de infraestrutura logística do escoamento da safra, certo? Monitoramento da aplicação de herbicidas, como eu já citei aqui no começo da nossa palestra.
Mapas termais, né? Mapas termais também está muito em alta. O sensor termal ele é um pouco caro ainda, um pouco inacessível, mas existem muitas aplicações, principalmente voltadas para água na agricultura. Tá? E eu pergunto agora para vocês, né? Vocês, será que você se sente preparado para atuar nesse mercado? Como você se encaixa nessa sistemática? Lembrando sempre, nós profissionais das ciências agrárias precisamos trabalhar no tripé de boas práticas agrícolas, altas produtividades, sustentabilidade e segurança alimentar ao consumidor. Um mercado que só cresce, um mercado que o céu, de fato, é o limite para esses veículos aéreos não tripulados, e a agricultura 4.0. A agricultura de precisão proporciona cada vez mais e demanda cada vez mais técnicos, formados, engenheiros capacitados para atuarem e descobrirem, né, novas soluções, descobrirem novas aplicações para a nossa realidade no campo. Muito obrigado, gente. Agradeço a todos pela atenção e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço a todos, ao Instituto Federal Baiano, Campus Bom Jesus da Lapa, e também aqui representando o Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu. Valeu, gente. Um abraço. Eu estou à disposição. Até mais.